Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Visível e nós estamos na página do Facebook Rema Apostólica. E é com imenso prazer que eu quero desde já deixar meu boa noite para todos os amigos que me acompanham, tanto aqui pelo Face como pelo YouTube. O canal no YouTube é uma benção. E nós desde já queremos dar uma boa noite ao povão amigo da cidade aqui de Santos, povão amado, abençoado, sempre junto aí com vocês, para a glória de Jesus Cristo. É com imenso prazer que nós estamos aqui falando juntamente com vocês. Uma boa noite também para o povão amigo ali da cidade de São Vicente. Uma boa noite na paz de Cristo. Boa noite ao povo amigo da Praia Grande. Uma boa noite na paz de Jesus. Boa noite ao povão amigo de Cubatão, meus irmãos amados. Boa noite na paz de Jesus. Boa noite ao povão amigo do Guarujá, boa noite na paz de Cristo. Boa noite ao povão amigo lá de Bertioga, boa noite na paz de Jesus. Boa noite para todos os meus irmãos queridos, irmãos abençoados, sempre junto conosco nessa live, bênção pura. É uma benção estar com vocês aqui toda segunda-feira a partir das 20 horas. Ontem, domingo, culto abençoado aqui em Santos, mas também em Cubatão. Tivemos 2 cultos, né? Um de manhã aqui em Santos e um à noite ali em Cubatão. E tenho certeza que Deus vai tratar com a gente, porque nós estamos falando sobre crescimento espiritual. E crescimento espiritual exige da gente continuidade. Aleluia. Exige perseverança. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa perseverar, precisa dar continuidade na tua vida. Amém? Então tá aí, meu irmão Adelso, desde já chegando aí. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Casal Magalhães, Adelso e Ana. Que Deus abençoe. Boa noite na paz de Jesus Cristo. Estamos juntos, estamos na área aí. Pessoal sempre aí animado junto conosco aí, né? Também quero desejar uma boa noite na paz de Cristo para meus irmãos lá do interior de São Paulo, em especial São José do Rio Preto, onde está ali o meu irmão Cosme. Uma boa noite na paz de Jesus. Boa noite para todo o pessoal aqui da capital de São Paulo, terra da garoa, aleluia, povo abençoado de São Paulo, né? Pessoal de Minas Gerais, pessoal de Belo Horizonte, onde está o meu irmão, né? Em Belo Horizonte, boa noite aí na paz de Jesus Cristo, né? Nós perdemos aí o meu irmãozinho que ficava lá no Crato, no Ceará. Vicentinho está fazendo falta. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que se preparar, porque um dia nós também vamos. Salomão vai tratar exatamente disso. Vai tratar do problema da velhice, né? Da questão da velhice. Quando chega a velhice. O capítulo 12 de Eclesiastes é exatamente isso que ele vai tratar. Ele vai tratar dessa questão, da questão de quando a velhice chega. O que nós estamos fazendo, amém, para se preparar para a velhice, né? Bem, eu e a Adelso não precisamos mais, eu, Adelso e a Ana não precisamos mais se preparar para a velhice. Nós já estamos na velhice. Essa que é a verdade. E não adianta fugir, porque a velhice já chegou. A pastora Renata também, já chegou na velhice também. Também está junto com a gente aí na mesma lista.
É ruim, hein? Ninguém, Vocês, velho, tudo velho. ninguém gosta de ser chamado de velhinho. Tudo vocês aí, tudo velhinho. Meire, boa noite, Meire. A paz de Jesus. A Meire disse que é verdade, pastora Renata. A Meire falou que é verdade. Tu tá velhinha mesmo. Oh, meu Deus. Boa noite pro Zeca. Zeca abençoado. Boa noite aí, na paz de Jesus. Boa noite pra mãezinha da Meire também, né? Boa noite na paz de Jesus. Maleci, eu falei que eu não ia esquecer mais seu nome, hein? Irmã Maleci, boa noite na paz de Jesus, né? Graças a Deus. Pessoal, vai se chegando aí, devagarzinho, a gente já vai começar a palavra da escola de discípulo. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. Vamos entrar hoje no último capítulo de Eclesiastes. Que bênção, hein? Último capítulo de Eclesiastes. Quando nós encerrarmos Eclesiastes, a gente vai fazer a live de uma maneira diferente, né? Vamos trazer em palavras mais práticas, ensinos mais práticos, né? Pouca teoria e mais praticidade, né? Zana, boa noite na paz de Jesus, Zana. A turminha está chegando aí, a turminha abençoada, animada, graças a Deus, né? Aleluia. A Ana já deu a sopinha pro Adelso, o Adelso já está com a barriguinha cheia, o Zana também já comeu, agora o Zana agora entrou na turma dos comedores de cuscuz, então ele já comeu o cuscuzinho dele lá, graças a Deus, tá todo mundo já aí com a barriguinha cheia. Pessoal, vamos começar? Vamos deixar ele papo furado e vamos conversar, né? Maria, falar em cuscuz, olha quem chegou. Chegou ela, a cuscuzeira do terreno, Maria Ribeiro. Olha lá, falei? E missionária de Leusa, a dupla dinâmica. Graças a Deus, aleluia. Isso é bênção, né? Isso é bênção. Né? Quando o Zeca vai na casa da missionária de Leusa, ele come cuscuz. Quando ele vai na casa da Maria, ele come, como é que chama aquilo, Renata? Tapioca. Aí é Oliveira, né? É Oliveira. O Márcio também. Márcio, boa noite, Márcio, a paz de Cristo aí, pra turminha animada aí, né? Todo mundo junto aí. E o Márcio aprendeu a comer cuscuz. O Márcio, se não comer cuscuz e tapioca, ele sabe o que acontece com ele. Fica com fome. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Vamos lá, pessoal. Eclesiastes. Mantenha a Bíblia aberta em Eclesiastes, que lá vai lição, né? Tá todo mundo na leu aí, né? Cadê o presbítero Rogério? Boa noite, presbítero Rogério. Então hoje aí vocês vão fazer a noite do cuscuz. Tá todo mundo na casa da missionária de Leusa? Ai, meu pai do céu. Vamos lá. O tema do capítulo 12 é esse. Preparando-se para a partida. Preparando-se para a partida. Salomão já está na reta final da sua vida e também do livro, né, de Eclesiastes. E agora ele vai falar sobre a partida, sobre a morte, né, o caminho, a última trilha, a última virada da vida, né? Então, vamos lá. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, vai do versículo 1 ao versículo 14, tá? E se não me falha a memória, nós estamos divididos aqui em três tópicos, tá? Vamos lá. Nós vamos começar com a introdução e depois nós entramos no primeiro tópico, tá certo? Eclesiastes 12, pastor? Eclesiastes 12. Tá bom? 12? É 12. 12, 1 ou você já... Não, eu ainda não falei qual que é, não falou, tá? Eu ainda estou entrando na introdução. Tá. Então agora é a introdução de Eclesiastes 12, tá bom? Diz assim: o pregador
encerra a sua obra, encorajando a alegria, mas alertando para a chegada da velhice. Bem como nós estávamos falando. Ninguém gosta de chegar na velhice, né? Todo mundo prorroga. Né? Quem tem 60 diz que tem 50. Quem tem 70 diz que tem 55. Ninguém gosta de dizer que passou do 60, né? E nem que está próximo do 60. Todo mundo procura se esconder da idade. Mas a verdade é uma só. Quando chega, chegou. Aí não tem mais jeito não. Né? A velhice é algo que todo mundo vai passar. Todo mundo vai chegar. Assim como a morte. A não ser a geração que vai ter o privilégio de ser arrebatada. Tá bom? Vamos lá. A velhice é retratada como uma tempestade e como uma casa em ruínas. É exatamente isso que Salomão retrata a velhice. Como uma tempestade e como uma casa em ruínas. E nós vamos ver como é que ele vai falar a respeito disso. Michael Welton, citando Etzberg, diz que numa linguagem vivida, Salomão deu origem aos mais selvagens voos de interpretação imaginosa sobre a velhice. Amém? Então, Salomão vai agora trazer para nós uma interpretação do que ele pensa sobre a velhice, o que ele imagina sobre a velhice. Tá bom? Primeiro tópico do capítulo 12. Uma descrição real da velhice. Esse tópico vai do versículo 1 ao versículo 8. Tá? Vai do versículo 1 ao versículo 8. Esse tópico tem 5 pontos. Nós devemos ir até o terceiro ponto. Não dá para ir mais porque o quarto ponto ele é muito grande e a lição não vai caber. Amém? O quarto ponto. Mas até o terceiro ponto é bem capaz que eu chegue. Vamos lá. Então, o primeiro ponto. Boa noite, presbítero Rogério. Boa noite, Clésia. Boa noite, Zana. A paz de Cristo para todo mundo aí que chegou. Amém? Depois que eu já comecei a live. Tá bom? Vamos lá. Há 5 lições solenes a serem observadas aqui. Primeira lição. Primeiro ponto. Prevenir é melhor que remediar. É a parte A do versículo 1. Tá? Parte A do versículo 1. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Na linguagem de hoje diz assim: lembra-te do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Amém? Então, se tem um período que você tem que lembrar do teu Criador, é na tua mocidade. Não é na tua velhice, é na tua mocidade. Amém? Cristina Expósito, boa noite na paz de Cristo. Estaremos orando por você daqui a pouquinho, Cristina. Segura aí, tá? Vamos lá. São muitas as distrações dos dias fugidos da mocidade. Né? No período da mocidade, a gente se distrai tanto. Né? A gente entra por vários tipos de caminho e nem passa pela nossa cabeça a chegada da velhice. Só vamos pensar na velhice quando ela chega. Né? Então a gente corre o risco de quê? De se afastar de Deus na mocidade. Por quê? Porque a gente fica tão ocupado com o mundo, fica tão ocupado com o sistema, com a vida em si, que acabamos se afastando de Deus, deixando Deus em segundo plano. Eu lembro que o meu pai falava de Jesus para a gente, e eu dizia para o pessoal que estava em volta de mim, eu dizia, perguntar por que eu não era crente, porque meu pai era crente, né?
Eu dizia, eu sou muito novo para ser crente, ainda tem muito que curtir minha vida. Porque a minha ideia de crente era só para os velhos. Né? A minha ideia de crente era para velhice, era para velho. Né? Eu achava que jovem não precisa ser crente. Né? Até que eu fui apanhado de surpresa quando eu fui para o ensino médio, né? E no ensino médio eu conheci algumas pessoas que eram jovens, que tinham a minha idade e eram crentes, eram cristãos. Né? Então, foi ali que eu descobri que jovem também ia para a igreja. Né? Também tinha jovens crentes. Mas até então, na minha cabeça, só era crente os velhos, só quem era velho. Era essa a ideia, esse pensamento que eu tinha na minha mocidade. Né? Ainda que eu tenha tido um encontro com Deus com 21 anos. Deu tempo ainda de eu ter um encontro com Deus na minha mocidade. Né? Mas até ali, até meus 21, essa era a minha ideia. Eu achava que eu ia para a igreja depois de 50, 60. Agora que eu estava indo para a igreja na minha cabeça. Né? E eu já estou 40 anos dentro da igreja. Veja como nossos planos não são os planos de Deus. Né? A gente pensa uma coisa e Deus faz outra. Vamos lá. Há um grande risco de o jovem esquecer-se de Deus, ao mesmo tempo que usufrui de suas bênçãos, ou mesmo se insurgir contra ele, ignorando sua bondade. Porque, veja bem, querido, existe uma bênção para a pessoa que não é crente, sabia? Chama-se bênção universal. É aquela bênção que Deus dá para o mundo inteiro, todas as pessoas. Né? As pessoas alcançam essa bênção pelo comportamento delas. Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa de boa índole, né? de práticas boas, ela vai ser abençoada. Se ela for educada, né? Ela vai ser abençoada. E tenha caráter, né, pastor? Porque tem muita gente que não é evangélica, mas tem caráter, né? Que tem um comportamento bom, né? Alinhado com a bondade, né? Então ela é abençoada. Então isso chama-se bênção universal, né? Bênção universal, tá? Só que existem outros jovens que, em vez de usufruir da bênção universal, eles se afugentam dela com as suas práticas horríveis, com as suas práticas alinhado à malignidade. Né? Então eles acabam deixando de se alinhar com Deus, se alinhar com aquilo que Deus exige, né? E acabam o quê? Acabam se insurgindo contra Deus, ignorando a sua bondade. O que Salomão recomenda aqui não é mera lembrança, como se o jovem fosse passível de amnésia. Então não é mera lembrança como se o jovem fosse passível de amnésia, mas um esforço deliberado de honrar a Deus nos dias da mocidade. Né? Não que o jovem tenha esquecido da relação com Deus, que ele tivesse amnésia, tivesse esquecido. Mas ele está tão ocupado com as coisas do mundo que ele nem se lembra, né? Que Deus está ali, presente. Ele só sabe dizer graças a Deus quando recebe algo bom ou quando tem um livramento. Aí ele dá graças a Deus. Fora isso, ele vive a vida dele como se Deus não existisse, mesmo acreditando em Deus. Né? Tá? Então, é um esforço deliberado de honrar a Deus nos dias de sua mocidade. Então lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Essa palavra lembra-te é um esforço deliberado de honrar a Deus nos dias da sua mocidade. É Salomão, né, chamando a atenção do jovem para que ele honre o Senhor nos dias da sua mocidade. Derek Kidner interpreta corretamente quando escreve: lembrar não é um ato superficial ou meramente mental. Significa abandonar nossa pretensão ou autossuficiência e entregar-nos a Deus. Então Salomão está dizendo o seguinte, né? Ô jovem, Deus existe, você sabe que Ele existe. Então você tem que honrar a Ele. E para você honrar a Ele,
você tem que abandonar a tua pretensão, né? Reconhecer que você tem um ego enorme dentro de você, amém? E acabar com essa tua autossuficiência, porque você precisa de Deus, você tem necessidade de Deus, né? E entregar-se completamente ao Senhor. Salomão está falando exatamente isso, né? Jovem, você precisa de Deus, é como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Porque o jovem pensa que porque ele é forte, né? Suas pernas têm vigor, seus braços têm força, sua mente é sadia, né? Seus olhos enxergam longe, né? O jovem acha que ele, por ser saudável, ele já tem Deus na vida dele, amém, não precisa de mais nada, já está tudo certo, ele vai viver na vida dele, na força dele, né? Então, é um engano muito grande. Então Salomão chama a atenção aqui, jovem, existe Deus, e você não está ligando para Ele, você está se afastando dEle, você está abandonando Ele. Então, jovem, se liga aí, toma posição e volta para o teu Deus, porque sem Deus você não é nada, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Isso soa muito forte, e soa muito forte do meu coração, quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu era assim, eu tinha esse tipo de cabeça. Eu era saudável, corria tudo bem para mim, eu tinha emprego, eu tinha trabalho, tinha dinheiro no bolso. Então eu achava que estava tudo bem, tranquilo, não preciso ir para a igreja, não preciso servir a Deus da maneira que meu pai servia, da maneira que eu vi os crentes servir. Não, quando ficar velho eu sirvo. Agora, desse jeito, mas agora não, agora eu não vou. Não vou deixar de me dedicar nos meus prazeres e nas minhas vontades para dedicar a Deus, fazer a vontade de Deus, não. Tá certo? Então, eu era por um engano muito grande. Um engano muito grande. Precisei passar por uma experiência amarga para descobrir isso, né? Poderia ter sido mais fácil se eu tivesse aberto o meu coração com a chamada amorosa de Deus. Quando o amor de Deus me chamou, né? Mas não, eu deixei vir a coisa ruim para poder me aproximar de Deus, né? Concordo com Philip Ryken quando diz que conhecer nosso Criador antes de envelhecer e morrer é a coisa mais importante que podemos fazer. Isso é verdade. Como é importante você conhecer a Deus, quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo você conhecer a Deus, melhor para a tua vida. Você vai ter pouco tempo de erro. Você vai carregar menos fardo. Percebe? Por quê? Porque você é novo, é jovem. Então você vai poder servir a Deus assim, sem muitas amarras. Aleluia. De uma forma muito livre. Porque quando eu aceitei Jesus, Jesus me libertou, e eu fui salvo, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não tinha nada preso com o passado. Nada me amarrava com o passado. Eu tinha 21 anos de idade, eu vivi 21 anos no mundo. E isso não é nada diante de Deus. Você imagina se eu tivesse aceitado Jesus agora com 61? 61 anos de bagagem. Ia dar o resto para Deus. Quanta bobagem que eu deveria ter feito esse tempo todo. Graças a Deus que não foi. Graças a Deus que eu encontrei com Jesus com 21 anos. Né? Então, antes de envelhecer e morrer, a melhor coisa que tem é conhecer o Senhor. Então, se tiver algum jovem me ouvindo aí, algum pai, alguma mãe me ouvindo aí, amém? Diga para o seu filho isso. Diga para o seu filho, diga para ele, um dia tu vai envelhecer, um dia você vai morrer. Será que você vai dar a tua velhice para Deus? Será que Deus vai aceitar a tua velhice? Dá uma olhada aí na sua vida. Walter Kaiser Jr. ainda esclarece esse ponto assim. Esses nomes que eu dou aqui, querido, é tudo teólogo, tá? É tudo teólogo que traz aqui uma palavra de aconselhamento, de ensino, né? Ao usar a palavra lembrar, Salomão não está requerendo um simples reconhecimento mental, pois o termo bíblico lembrar
significa muito mais do que um simples ou mero ato de recordação mental. Além da reflexão e ponderação da obra divina de criação das pessoas e do mundo, há forte implicação de ação. Por exemplo, quando Deus se lembrou de Ana, 1 Samuel 1,19. Pastor Renata, por favor, me acha esse versículo aí. 1 Samuel 1,19. 1 Samuel 1,19? Isso. Vamos ver Deus falando, a palavra de Deus falando sobre quando Deus se lembrou de Ana. Pode ler? Pode ler. 1,19, né? Aqui 1,19. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve... Esse aqui? 1 Samuel 1,19. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Não. Procura direito aí, Renato. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. E o Senhor respondeu a oração dela. Algumas versões dizem, e o Senhor se lembrou de Ana. Amém? Aleluia. Quer dizer, Ana engravidou. Engravidou. Graças a Deus. Ela havia pedido para o Senhor uma criança. E Deus deu para ela. Que maravilha, né? Aleluia. Quando se lembrou dela, Deus agiu de maneira decisiva em seu favor. E ela, que era estéril, concedeu seu filho Samuel. Amém? Então Salomão está dizendo, jovem, tome a decisão na tua vida, direciona a tua vida, haja, direciona a tua vida, amém? Em direção a Deus. Vai na direção de Deus, faça a vontade dele, procure, conheça a vontade de Deus para a tua vida, amém? Quer dizer, assim como Deus age de maneira decisiva e agiu de maneira decisiva e favoreceu a Ana, amém? A gente também precisa tomar uma atitude de maneira decisiva em direção a Deus, amém? Não é só Deus que tem que se direcionar a nós, é nós que temos que se direcionar a Ele. E o jovem precisa tomar essa atitude, né? O que mais? Vamos lá. O que texto orienta? Portanto, que os jovens se lembrem do seu Criador e sejam prudentes. Salmo 119, versículo 100. Salmo 119, versículo 100. Vamos lá, Salmo 119, versículo 100. Pode ler, pode ler. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Quer dizer, tem muitos velhos por aqui, Senhor. Tá? Só que não são tão sábios como eu, porque não te buscam, não te procuram. Por eu te procurar, eu sou mais sábio do que eles. Né? Então o Salomão está dizendo, Davi está dizendo aqui, amém? Por ele buscar a Deus, ele era mais sábio do que os velhos. Ele tinha essa certeza dentro dele. Tá? Enquanto a pastora Renata procura Joel 2, 28, eu vou ler com vocês o Salmo 119, versículo 9, que diz assim, como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Amém? Quando o jovem aprende os mandamentos de Deus e aplica na sua vida, a palavra limpa o seu coração. A palavra limpa a sua mente. Amém? Sua mente fica limpa e seu coração fica limpo. Porque a palavra limpa, a palavra purifica.
Não tem contaminação que fica na vida da pessoa quando a pessoa começa a ler a palavra e aplicar na sua vida. Né? Aí tem o versículo 11 também. Ó. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Então, eu faço reservas dentro de mim, eu estou aqui guardando a tua palavra no meu coração, para quando vier a investida de Satanás, a investida do pecado, eu tenha força e faço dela um escudo de proteção. Então, a tua palavra está bem guardada no meu coração. E o pecado não vai me atingir. O pecado não vai prevalecer na minha vida. Amém? Então, quando o jovem está em contato com Deus, ele é prudente, ele é puro, mas tem mais uma coisa aqui também. Joel 2,28. 2,28? Isso. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Amém? Deus promete derramar o seu espírito sobre os jovens. O jovem vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, Patrícia Rafael. Antigamente era Patrícia Farias, né? Agora é Patrícia Rafael. Boa noite, Patrícia. Um abraço pro Rafinha também aí. Deus abençoe. Tá certo? Então, Salomão está dizendo o seguinte: jovem, seja prudente, puro e cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Ande com o teu Deus. Sirva o teu Deus. É isso aí. Então tá aí. Amém? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse aqui, ó. Prevenir é melhor que remediar. Então, enquanto você é jovem, moço, né? Ou até mesmo uma criança, um adolescente, amém? Quanto mais cedo você buscar Deus, melhor. Amém? Muito melhor. Muito melhor. Menos bagagem, tá? Para a velhice. Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Segundo ponto. Segundo ponto diz assim: a velhice traz em sua bagagem sofrimento. Eu não falei? Aqui, ó. A velhice traz em sua bagagem sofrimento. É a parte B de Eclesiastes 11. Tá vendo? É a parte B de Eclesiastes 11. Eclesiastes 11 não. Eclesiastes 12. Olha eu errando aqui. Esses dias eu fui falar que a live era segunda-feira, eu falei quarta-feira. Oh, meu pai. Vamos lá, é segunda-feira a live, né? Vamos lá. Eclesiastes 12, a parte B do versículo diz assim: antes que venham os maus dias e chegam os anos do quais dirá, não tenho neles prazer. Irmãos amados, quando a velhice chega, é dor, é machucado aqui, dói a perna, dói o braço, dói as costas, dói a cabeça, dói tudo, meu irmão. É tanta coisa fora do lugar. A velhice é uma beleza. Eu ainda não cheguei a essa fase não, né? Essa fase de dizer que não tenho nele prazer. Tenho ainda muito prazer de viver. Amém? Ainda estou muito satisfeito com a minha vida. Então, tenho vivido uma velhice satisfeito. Né? Não estou dizendo que não é uma velhice de sofrimento e de dores. É uma velhice de sofrimento e dores, mas não é uma velhice que me tirou o prazer de viver. Amém? Tem sido uma bênção para mim. Vamos lá. Comentário. Na linguagem de hoje diz assim, a parte B. Chegue os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Não tenho mais prazer na vida. Vamos lá. A velhice traz em sua bagagem sofrimento.
É o que Salomão está tratando aqui. A idade que vai chegando traz em sua bagagem grandes e variadas limitações. Isso é verdade. Amém? A velocidade que eu tinha quando eu tinha 21 anos era uma. A minha velocidade de hoje é outra. O meu caminhar é outro. Minhas pernas já não é mais a mesma. Já não tenho a mesma velocidade, já não tenho mais, como é que diz aquilo que... reflexo. O reflexo já não é mais o mesmo, né? Muita coisa começou a mudar. Agora eu uso óculos, eu nunca usei óculos na minha vida. Comecei a usar óculos há pouco tempo. Amém? Isso faz parte da velhice. A velhice me trouxe isso. Vamos lá. A velhice é um tempo de declínio do vigor, da força. Amém? A força diminui, ela não é mais a mesma, né? Vamos lá. Definitivamente, chamar a velhice de melhor idade não é adequado. Não sei quem inventou isso, né? Que a velhice é a melhor idade. Tem nada de melhor idade, não. Melhor idade, querida, é você chegar até os 40, é a melhor idade, né? Porque você está com todo o vigor ainda, tá certo? Muito embora o termo maus dias não seja uma referência a males morais, aponta para os tempos angustiosos, limitantes e calamitosos da velhice. Quando começa a aparecer dor, começa a aparecer doença, começa a aparecer remédio na prateleira, né? Você começa a tomar vários tipos de remédio, porque é tanta coisa que aparece no teu corpo, e você precisa manter no bom funcionamento. Então, o remédio ele vai te ajudar a fazer teu corpo funcionar bem. Assim, quem ignora Deus na juventude é um forte candidato a não ter prazer na velhice. Se na juventude aprontou muito, abusou muito do corpo, na velhice ele vai ter muito problema, né? Harper diz que transborda dessa passagem a música da mortalidade, né? Então, quem ignora Deus na sua juventude é um forte candidato a não ter prazer na velhice, porque vai sofrer as dores do seu corpo. Entregou muito o seu corpo ao prazer, entregou muito o seu corpo à bagunça, entregou muito o seu corpo às coisas erradas. Quando chega na velhice, o seu corpo vai estar bem debilitado. Essa aqui é a verdade. Vamos lá. Em terceiro lugar, agora é o terceiro ponto. Então, o segundo lugar, a velhice traz em sua bagagem sofrimento, fala do sofrimento, né, da velhice. Terceiro ponto, a velhice é comparável a uma tempestade. Tá? Diz assim o versículo 2. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Na linguagem moderna, linguagem de hoje, diz assim, lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Amém? Parece esses dias que passou aí, lembra? Esses dias que passou, nós vivenciando um verão e só chuva e tempestade, chuva. Era tanto alerta de chuva e tempestade que o verão acabou e a gente nem percebeu. Essa aqui é a verdade. Diante de tanta chuva que nós vivenciamos, né? Warren Wiersbe diz que nos anos da juventude o céu é claro, mas chegará o tempo em que haverá trevas e uma tempestade atrás da outra, quer dizer, um problema atrás do outro. Haverá dias de escuridão, de trevas, dias muito difíceis na velhice. A velhice traz dias difíceis. Essa que é a verdade. Tá? É por isso que a descrição que Salomão faz nesse versículo é de uma tempestade. As trevas são símbolo de tristeza ou de incapacidade de se desfrutar alegria. Harper diz que a velhice é vista como um tempo de luz efêmera e de dias escuros de inverno. O retorno das nuvens depois
do aguaceiro é uma evidência de que, inobstante a tempestade tenha passado logo, e outra tempestade virá em seguida. Amém? São dias, um atrás do outro, de tempestade, de chuva, de escuridão. Serão dias difíceis. A velhice é comparada a uma tempestade. Amém? É o que Salomão enxerga. Salomão está vivendo. A velhice é isso que ele está vendo. Né? Parece que a luz sumiu da vida dele. Parece que só está vivendo os dias de tempestade. Está parecendo o nosso final de verão. Essa aqui é a verdade. Então tá aí, esse é o terceiro ponto. Terceiro ponto. Eu falei que eu ia até o terceiro, porque o quarto é grandão, né? O quarto ponto é muito grande. Se eu entrar agora, eu vou acabar lá para as 9h30. Vamos lá. Pessoal, então são 3 pontos que nós estudamos aqui. 3 pontos que nós vimos. Tá? O tema é preparando-se para a partida. O primeiro tópico foi isso aqui, uma descrição real da velhice. E dentro dessa descrição real da velhice, nós já estamos no terceiro ponto. Lembrando que são 5 pontos. Tá? O primeiro ponto é prevenir é melhor que remediar. Servir a Deus enquanto é jovem. Né? O segundo ponto, a velhice traz em sua bagagem sofrimento. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. Quando chega a velhice, você vai sentir dor, vai sentir necessidade de algumas coisas a mais que você não precisava quando você é jovem. Por exemplo, os óculos, né? Em alguns casos até a bengala. Tem casos que a pessoa precisa ter da bengala, né? O segundo ponto é isso, o sofrimento. O terceiro ponto, a velhice é comparável à tempestade, quer dizer, amém? Dias de trevas, dias de escuro. Parece que nunca vem a luz. Parece que o sol nunca mais vai aparecer, né? Então a velhice, ela faz a gente passar por dias de tempestade. Tá certo? Tá? Mas não é de completo ruim, não. Depende como você chega nela, né? Depende muito como você chega nela. Por isso que Salomão chama a atenção do jovem. Jovem, sirva a Deus agora. Amém? Aproveita o momento, aproveita essa fase aí. Para quando você chegar à velhice, você tenha pouca bagagem. Não traga muita bagagem na velhice, né? Teu coração funciona bem, tuas pernas funcionem bem, né? Teus pulmões estejam em dia, teu fígado esteja em dia, teu estômago esteja em dia, na velhice, né? Possa ter um carro bom ainda, né? Possa ter um carro em perfeito estado. Essa aqui é a verdade. Então tá aí, pessoal. Tá aí a lição. A minha lição de hoje são 8h44. Deixa aí a paz de Cristo para todos os irmãos que entraram depois. E eu não dei a paz do Senhor, né? Mas fica aí o meu Pai do Senhor para quem entrou e eu não dei. Pessoal, nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar em especial para a Ana Espósito. A Ana vai passar por um procedimento, né? Tenho certeza que esse procedimento vai ser rápido, objetivo e abençoado, né? Não vai pegar muito tempo dela, não. Em nome de Jesus. E nós vamos ver a Ana logo já na igreja. E testemunhando, né? E testemunhando a bênção, né? Como a Beth testemunhou ontem, né? A Beth testemunhou a bênção ontem, né? Pastor Renato, você vai fazer essa primeira oração, tá? Aproveito já a hora pela Ana, tá certo? E depois eu faço a segunda oração. Vem cá, coloca no comentário aí, se tiver mais alguém precisando de oração, amém? Só coloca o propósito, família, saúde, põe o propósito aí, amém? Que eu vou citar aqui, tá bom? Tá? Enquanto isso, a pastora Renata vai fazer essa primeira oração. Eu vou orar porque eu estou vendo aqui, viu? Eu não estou vendo aqui no meu... Ora por ela. Por todos que estão participando. Por todos estão participando. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, mais esta oportunidade. Pai querido, por esta live, Senhor, que o Senhor tem dado graça, Deus amado, por pastor Valmir. Está, Pai querido, nos ensinando a Tua palavra aqui, Senhor. Queremos te louvar,
por este momento abençoado. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que ainda está fazendo, Senhor. Quero colocar diante de Ti, Pai querido, a Ana Espósito, Senhor, que vai amanhã fazer uma cirurgia. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor prepare a mão do médico, que o Senhor prepare tudo, Pai querido, conforme, Deus, a necessidade ali, Senhor, da Ana. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, ali aquela cirurgia, Pai, que tudo corra bem, Senhor. Que ela, Deus querido, saia de lá, Pai amado, livre, Senhor, daquela situação. Tu sabes de todas as coisas. Abençoa também a irmã dela, que vai ficar com ela, vai cuidar da Ana, Senhor, que o Senhor a abençoe, que o Senhor prepare tudo para a Ana, guarda o coração dela, Pai, não deixa ela temer, mas que ela possa saber que a vida dela está nas Tuas mãos, Senhor, não está na mão de médico, mas na mão do Senhor, que é o médico dos médicos. Abençoa também, Senhor Jesus, cada irmão, cada irmã que participou desta live. Olha também, Senhor, a mãe da Meire. Jesus, tem misericórdia da mãe da Meire. Liberta a mãe da Meire, Senhor, repreende todo o mal, ajuda a tua filha ali, dá graça para a Meire, cuidar da sua mãezinha, Senhor, dá graça. Tu sabes que não é fácil, mas que o Senhor continue fortalecendo e renovando as forças da Meire, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor, coloca as tuas mãos na vida de cada um, tu sabes qual é a necessidade de cada um. Eu quero te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Amém. Pai, quero abençoar todas as famílias aqui representadas, que compareceram a essa live presencialmente, as famílias que vão participar da live ainda, após eu desligar esse momento, e em especial eu quero uma bênção para a Ana Espósito. Ela vai passar por aquele procedimento, sim, e eu tenho certeza que o Senhor vai junto com ela. Sim, o Senhor já está colocando a tua mão, o Senhor já está preparando as coisas para ela, e de uma maneira toda poderosa e especial, o Senhor está fazendo uma grande obra na vida da Ana. Obrigado por o Senhor abençoar a vida dela. E que haja cura, libertação na vida de todos os irmãos. Que haja prosperidade, não falte nada para o pão de cada dia da vida do teu povo, da tua igreja, dos teus filhos, que eles tenham condições de pagar suas contas, que eles tenham condições de viver saudavelmente. Põe as tuas mãos em cada família, abençoa cada filho, cada filha, todos os jovens que moram nessa casa, nesse lar. Coloca as tuas mãos, meu Pai querido, no nome de Jesus. Eu imploro o teu poder, eu imploro a tua graça, o teu amor e a tua bondade. Obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço desde já. Para a glória de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Ana, está abençoada. Pode fazer teu procedimento tranquilamente, que o Senhor é contigo, tá bom? Que Jesus derrame graças sobre a tua vida. Lembrei de uma situação, Pai. Aquele casal, o Marcos e a Valéria, está precisando de oração. Coloca as tuas mãos na vida deles. Traga uma bênção para aquela família. Sim, meu Deus. Aquela situação que eles estão passando ali. Põe as tuas mãos. Sim, traga libertação. Eu estou te pedindo de todo o meu coração que haja uma bênção especial para aquela família. Sim, meu Deus. No nome de Jesus. Que algo grande aconteça ali. Que eles possam testemunhar a vitória que eles estão tendo para a glória de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. O povo amigo da live, até segunda-feira que vem, se Deus disser que sim. Tchau, pessoal.